Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer vai viajar no próximo domingo para fazer pela última vez, como presidente do Brasil, discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E a Polícia Federal vai instaurar mais um inquérito para apurar atentado a Jair Bolsonaro. Bem, a gente começa o nosso noticiário de hoje falando sobre... A gente começa o nosso noticiário de hoje falando de um assunto que interessa diretamente ao eleitor. Mas, olha, não se trata de voto, não, diretamente. A gente começa falando sobre saneamento básico, que é um dos grandes desafios para o próximo governo, sem dúvida nenhuma. O IBGE divulgou hoje dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2017 sobre o setor. Segundo esse relatório, até o ano passado, 41,5%, ou seja, menos da metade das cidades brasileiras, tinham um plano com diagnóstico, objetivos e metas para a universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e manejo de águas pluviais e lixo. Se o número parece ruim, ele já foi muito pior. Em 2011, quando foi feita a última pesquisa do tipo, eram apenas 10,9% das cidades. De acordo com o levantamento do IBGE, os estados com maior proporção de municípios que tinham o plano no ano passado eram Santa Catarina, com 87%, e Rio Grande do Sul, com 75%. Já os que tinham a menor proporção de cidades com plano de saneamento básico eram Paraíba, com 13% dos municípios, e Pernambuco, com 14%. A pesquisa também contou os municípios que tinham uma política com diretrizes para a prestação do serviço. Em 2017, apenas 38% das prefeituras tinham essa política, né? E tanto o plano quanto a política municipal são requisitos legais para as prefeituras terem acesso a recursos federais voltados para esse setor. Outra exigência legal é que eles tenham um conselho municipal de saneamento, mas até o ano passado, só 17% dos municípios tinham esse tipo de política. Como a gente sabe, a falta de saneamento básico afeta especialmente a saúde das pessoas. Na pesquisa, 34% das prefeituras informaram ao IBGE ter conhecimento de epidemias ou endemias de doenças ligadas à falta desse serviço. A dengue foi a mais citada, mas também foram lembradas outras como zika, chikungunya, verminoses, malária e leptospirose. Bem, agora sim, a gente entra na pauta eleitoral e fala de pesquisa de intenção de votos. O Ibope Inteligência divulgou um novo levantamento sobre votos para a presidência da República. Vamos ver os resultados com Caroline Lasnot, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, na pesquisa de agosto, tinha 20%. Em 4 de setembro, 22%. No dia 11, 26%. Agora ele tem 28% das intenções de votos. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%. Depois, 6%. Passou para 8%. Agora subiu para 19%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%. Passou para 12%. Depois, 11%. E agora continua com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%. Foi para 9%. Manteve os 9%. Agora está com 7%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%. Continuou com 12%. Passou para 9%. Agora tem 6%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%. Continuou com 3%. Manteve o mesmo percentual. E agora tem 2%. João Amoedo, do Novo, estava com 1%. Passou para 3%. Continuou com 3%. Está agora com 2%. Henrique Meirelles, do MDB, passou de 1% para 2%. Foi para 3%. Agora tem 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%. Foi para 0%. Voltou a ter 1% e agora manteve o mesmo percentual. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%. Depois, 1%. Permaneceu com 1%. Agora foi para 0%. Guilherme Boulos, do PSOL, e João Goulart Filho, do PPL, tinham 1%. Continuaram com 1%. Foram para 0% e agora continuam com 0%. José Maria Emael, do Democracia Cristã, estava com 1%, depois não pontuou, continuou com 0% e permanece sem pontuação.
Em agosto, 29% dos entrevistados disseram ter a intenção de anular ou votar em branco. No início de setembro, 21%, depois 19%, agora são 14%. Não declararam um voto ou responderam que não sabem em quem votar, eram 9%, caiu para 7%, continuou com 7% e agora são 7% novamente. O Ibope também pesquisou a rejeição. A pergunta para os entrevistados foi: dentre os candidatos a presidente, em qual você não votaria de jeito nenhum? As pessoas pesquisadas puderam citar mais de um nome. Vamos aos resultados. Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês, depois 41%, agora tem 42%. Fernando Haddad, 23%, depois 23% novamente, agora 29%. Marina Silva tinha 26%, depois 24%, agora 26%. Geraldo Alckmin tinha 22%, depois 19% e agora 20%. Ciro Gomes tinha 20%, foi para 17%, agora 19%. Henrique Meirelles aparecia com 14%, depois 11%, agora 12%. Cabo Daciolo tinha 14%, depois 11%, agora 11% novamente. Emael, 14%, depois 11%, agora 11% novamente. Guilherme Boulos tinha 13%, depois 11%, agora 10%. Álvaro Dias tinha 13%, depois 9%, agora 10%. Vera Lúcia tinha 13%, passou para 11% e agora tem 9%. João Amoedo aparecia com 12%, depois foi para 10%, agora tem 9%. João Goulart Filho tinha 11%, depois 8%, agora 8% novamente. No início do mês, 1% disse que poderia votar em todos os candidatos. Depois eram 2%, agora 2% novamente. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10%, depois 11%, agora 9%. Também foram pesquisados possíveis cenários de segundo turno. Em um segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 40% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro. Bolsonaro seria o candidato de 39%. Os dois estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somam 15%. Não souberam ou preferiram não opinar são 6%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 38% disseram que votariam em Alckmin e 38% em Bolsonaro. Os dois estão empatados. Brancos e nulos, 18%. Não souberam ou preferiram não opinar, 6%. No cenário entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, 41% disseram que votariam em Bolsonaro, 36% em Marina. Brancos e nulos seriam 18%. Não souberam ou preferiram não opinar, 5%. Se os candidatos fossem Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 40% votaria em Haddad e 40% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão empatados. 15% votariam branco ou nulo e 5% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 2.506 eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR 09678/2018. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. E a gente fala agora sobre as investigações a respeito do atentado contra o candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Vanessa Casalino, na redação de São Paulo, tem as novidades sobre o caso. Boa noite, Vanessa. Oi, Mari. Boa noite para você, boa noite a todos. Um segundo inquérito vai ser aberto para apurar o caso por conta do grande volume de informações que foi coletado durante a investigação. Foi o que disse hoje aqui em São Paulo o ministro da Segurança, Raul Jungmann, em um encontro com delegados e oficiais da Polícia Militar. A gente lembra que o candidato à presidência pelo PSL foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora no último dia 6. Raul Jungmann explicou que o primeiro inquérito que apura a autoria e circunstâncias do crime deve ser finalizado até
até o fim dessa semana. Entre as conclusões está a de que o laptop apreendido com Adélio Bispo de Oliveira, acusado de ser o agressor de Bolsonaro, não era usado há mais de um ano, assim como 2 de 4 celulares apreendidos. Os recursos financeiros e os cartões de crédito de Adélio também são alvo das investigações e também a suposta ida dele a uma lan house. Jungmann acrescentou que até agora não há confirmação de que mais alguém tenha participado do ataque a Bolsonaro, mas disse que essa hipótese ainda não está descartada. O ministro afirmou também que 25 policiais federais vão ser destacados para acompanhar os candidatos à presidência da República e que familiares de Bolsonaro também pediram para receber o reforço na segurança. Mari. Obrigada, Vanessa. Olha, e os eleitores que se cadastraram para votar no exterior vão poder contar com mais de 700 urnas em vários países. Quem tem os detalhes é a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, aqui ao meu lado. Boa noite, Carol. Essas urnas já estão sendo preparadas, né? Boa noite, Mariana. Estão sim. Quem está cuidando dessa preparação, né, que está fazendo essa preparação é o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Vão ser usadas 680 urnas eletrônicas no exterior. Agora, por causa de dificuldades operacionais, também vão ser enviadas 64 urnas de lona para países da África, Caribe, América Central, América do Sul e também para países europeus com poucos brasileiros. Mais de 500 mil brasileiros estão aptos a votar. O maior colégio eleitoral fica em Boston, nos Estados Unidos. 46 urnas vão ser montadas lá. Em segundo lugar está Miami, com 45 urnas. Estados Unidos, Japão e Portugal são os países com maior número, Mariana, de eleitores brasileiros que vão votar nessa eleição no exterior. Obrigada, Carol. Bem, a gente muda de assunto para relembrar uma história que nós já falamos muito aqui nos Corredores do Poder, que é a crise financeira do Rio de Janeiro e as suas consequências. Então, eu chamo o Maurício de Almeida, na nossa redação lá no Rio. Boa noite, Maurício. A gente falou aqui sobre, outras vezes, né, sobre a intenção do governo fluminense de vender a Companhia de Águas e Esgoto aí do Rio, mas agora ela está correndo o risco de... O governo está correndo o risco de perder a SEDAI, né? Pois é, Mariana, boa noite. Acho que é uma história que nunca tem fim. O Conselho de Supervisão Fiscal, que é ligado ao Ministério da Fazenda, informou que o governo do Rio de Janeiro poderá perder a SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, caso não pague um empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais feito junto ao banco BNP Paribas. O Conselho é o responsável pela fiscalização do Programa de Recuperação Econômica do Estado do Rio. Para conseguir esse empréstimo, o governo estadual ofereceu a SEDAI como garantia. A ideia era privatizar a empresa e utilizar o dinheiro arrecadado para pagar a dívida. O prazo para o pagamento é 2020. Caso a dívida não seja quitada, as ações da SEDAI vão ser transferidas para o governo federal, que deu garantias para aprovar o empréstimo. Essa polêmica surgiu depois que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou uma lei proibindo a privatização da empresa. O governador Luiz Fernando Pezão já anunciou que vai vetar a lei, mas mesmo assim existe a possibilidade da Assembleia derrubar o veto. Bom, ainda falando sobre a situação financeira do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal entrou com um novo pedido para obrigar o governo do estado a transferir 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Fundo Estadual de Saúde. De acordo com os procuradores, o estado não fez o repasse mínimo de 12% do orçamento que é garantido pela Constituição entre os anos de 2013 e 2015. A Secretaria de Fazenda do Rio garante que fez o repasse correto das verbas. O governo admite que o único problema teria acontecido em 2016, ano que não é questionado pelo Ministério Público. Agora caberá à Justiça Federal decidir quem está com a razão. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Bem, no próximo bloco a gente traz outras notícias dos Corredores do Poder para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. O presidente Michel Temer vai viajar no próximo domingo para fazer, pela última vez como presidente do Brasil, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU
em Nova York. Todos os anos, a Assembleia ocorre em setembro e, desde 1955, é o presidente do Brasil que faz o primeiro discurso. Depois da Assembleia da ONU, estão previstas reuniões bilaterais com chefes de Estado ainda a serem confirmados. O presidente viaja no domingo e a abertura da Assembleia acontecerá na terça-feira e ele retorna ao Brasil logo em seguida. Enquanto isso, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ficará interinamente na presidência da República por aqui. A Constituição determina que os próximos na linha sucessória da presidência seriam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o do Senado, Eunício Oliveira. Mas eles são candidatos nas eleições deste ano e a lei eleitoral proíbe que eles assumam cargos no Poder Executivo se forem candidatos. Então, o presidente do Supremo assumirá o posto até o presidente Michel Temer retornar. Aliás, falando no presidente Dias Toffoli, que tomou posse no Supremo na semana passada, hoje ele comandou a primeira sessão na corte. O repórter Daniel Ito acompanhou e conta pra gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os que nos assistem. Hoje à tarde, na sessão aqui no STF, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que servidores públicos que estudam em faculdades privadas têm direito à vaga em universidade pública quando transferidos de cidade por interesse do Estado. Essa decisão vale apenas nas situações em que não houver universidades privadas na cidade para onde o servidor foi transferido. Este julgamento tratava de um caso específico que envolvia um servidor militar, mas os ministros decidiram estender a abrangência da decisão também para os servidores públicos civis. Como você falou, Mari, essa foi a primeira sessão presidida pelo ministro Dias Toffoli, que assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal na semana passada. A sessão plenária de hoje à tarde foi um pouco mais curta do que o normal, em função de uma sessão administrativa que também estava marcada para hoje. Mari, voltamos com você. Obrigada, Daniel. Olha, ainda falando do Judiciário, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que reconsidere a decisão de soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Vamos falar com a Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, sobre isso. Boa noite, Jéssica. Quais são os argumentos da Procuradora-Geral? Boa noite, Mariana. Bom, Raquel Dodge questionou a competência do ministro Gilmar Mendes para julgar o recurso de Richa. Isso porque a defesa pediu a liberdade do ex-governador diretamente ao ministro, dentro de uma outra ação já julgada pelo STF, que considerou a condução coercitiva inconstitucional. No recurso, a defesa de Beto Richa alegou que a prisão temporária do ex-governador foi uma condução coercitiva disfarçada, mas Raquel Dodge entende que isso não se aplica ao caso e que, com a decisão, Gilmar Mendes se tornaria uma espécie de revisor universal das prisões temporárias no país. Ela pediu para o caso ser analisado em plenário ou então redistribuído para outro membro da corte. Beto Richa foi preso na semana passada por fraudes em uma licitação para beneficiar empresários do Paraná em troca de propina a agentes públicos. E em uma outra ação, Raquel Dodge pediu que o ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha continue preso preventivamente para preservar a ordem pública. Em agosto, ela já tinha recorrido de um habeas corpus concedido a Cunha pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, em outro processo em que o deputado cassado é investigado por desvios na construção do estádio Arena das Dunas, lá em Natal. Mesmo com esse habeas corpus, Cunha continua preso porque ele tem outros 3 decretos de prisão preventiva expedidos no âmbito da Operação Lava Jato. E outra manifestação feita por Raquel Dodge foi em relação ao deputado federal João Rodrigues. Ela pediu que ele volte a cumprir pena. O deputado foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por crimes contra a lei de licitações, na época em que ele era prefeito interino da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Ele foi solto em agosto por decisão monocrática do ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça. Só que essa liminar foi suspensa em setembro pelo relator do caso no Supremo, o ministro Roberto Barroso. Dodge argumentou que o recurso da defesa de João Rodrigues não suspende a decisão de Barroso. Mariana. Obrigada, Jéssica. Bom, eu volto a falar aqui com a Carolina Pimentel, porque o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, afirmou que os empréstimos feitos para Cuba e Venezuela
não deveriam ter ocorrido. Carol, a dívida do BNDES com esses países, a dívida desses países com o BNDES é grande, né? Mariana, os dois países, Cuba e Venezuela, devem cerca de US$1 bilhão. E o Diogo Oliveira disse que era claro que Cuba e Venezuela não tinham condições de pagar por esses empréstimos e que agora é preciso ir atrás desse dinheiro. No entanto, ele afirma que essa inadimplência não vai trazer grandes impactos para os resultados da instituição, isso porque a carteira de exportação do BNDES é de US$10 bilhões. Somente Cuba tem um saldo devedor de quase US$600 milhões. Diogo Oliveira disse que o banco está tentando recuperar esses pagamentos e que o governo de Cuba se mostra aberto a buscar soluções e vem fazendo pagamentos parciais. É importante lembrar que boa parte desse dinheiro foi usado em obras no Porto de Mariel, em Cuba, executadas pela construtora Odebrecht. A construtora também está envolvida nos empréstimos feitos à Venezuela. Em 2004, cerca de US$194 milhões foram liberados para exportações de bens e serviços por meio da construtora, Mariana, e esse dinheiro era para a expansão das obras do metrô de Caracas. Obrigada, Carol. Olha, agora uma notícia que está preocupando o governo e as autoridades de saúde em todo o mundo. É a peste suína africana, que já se alastrou pelo leste europeu, Ásia, África e Rússia. O governo brasileiro diz que já está tomando providências para evitar a entrada dessa doença no país. Então vamos voltar a falar com a Jéssica Gonçalves, lá na Rádio Nacional, sobre isso. Jéssica, quais são as medidas que o governo brasileiro anunciou? Oi, Mari. Olha, o Ministério da Agricultura vai aumentar a vigilância em aeroportos, portos e rodovias para barrar a entrada de alimentos vindos desses países. E também vai fiscalizar futuras autorizações para importação de produtos que possam disseminar a doença, como rações para animais. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pediu a produtores que viajam para o exterior que não tragam alimentos de outros países neste momento. A peste suína africana é uma doença viral altamente contagiosa que afeta porcos e javalis, mas que não oferece risco à saúde humana. No entanto, os animais infectados por esse vírus devem ser sacrificados. Não há registros dessa doença no Brasil desde 1984, Mari. Obrigada, Jéssica. Sempre é bom, o governo ficar atento com esse tipo de doença para não entrar no país. Bom, obrigada, Jéssica Gonçalves. E antes de encerrar, Carolina Pimentel traz para a gente mais um destaque da Agência Brasil, né, Carol? Bem, Mariana, o juiz Sérgio Moro, ele enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal em que ele defende que tem competência para julgar a ação sobre o sítio de Atibaia. O ex-presidente Lula é réu nessa ação por supostamente ter recebido vantagens indevidas de empreiteiras na reforma do local. Os advogados de Lula alegam que a investigação não está relacionada a desvios na Petrobras e, por isso, não deve ficar em Curitiba. Mas o juiz Sérgio Moro já havia negado o pedido da defesa de enviar esse caso para a Justiça Paulista. O juiz reconhece na decisão que ainda não ficou provado que dinheiro de contratos com a Petrobras foram diretamente usados na reforma do sítio, mas disse que isso só poderá ser melhor examinado no processo. No texto, Moro fez duras críticas à defesa de Lula e o relator da ação, ministro Dias Toffoli, assumiu a presidência do STF e, por isso, o processo agora passa a ser julgado pela ministra Carmen Lúcia. Olha, em Porto Alegre, o quarto Tribunal Regional Federal decidiu manter o bloqueio de bens do ex-diretor da construtora Mendes Júnior, Alberto Elísio Velasca Gomes. A turma decidiu liberar apenas um valor que foi considerado impenhorável, mas que estava bloqueado. O ex-diretor teve bens indisponibilizados em 2 ações da Operação Lava Jato. E o bloqueio foi pedido pela Advocacia Geral da União para garantir o retorno do dinheiro caso ele seja condenado. O ex-diretor é acusado de suposto pagamento de propina a Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente traz ainda um dado muito importante, falando aí sobre a queda da pobreza no mundo. O número de pessoas que vive em pobreza extrema, com menos de $1,9 por dia,
caiu. Cerca de 68 milhões de pessoas saíram dessa situação entre 2013 e 2015. Tudo isso, essas informações, você confere detalhadamente na agenciabrasil.ebc.com.br. Por hoje, a gente encerra por aqui. Uma ótima noite e até amanhã.